Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter, quarta-feira, dia de Internacional, duelo decisivo pela Copa Libertadores da América, e a gente vai falar principalmente sobre o time, porque eu obtive uma informação exclusiva do treinamento da última terça-feira e o Roger definiu a equipe desta forma. A gente vai falar sobre isso depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe, nenhuma novidade sobre o Internacional. Sem mais delongas, bora falar de Inter. Dia de Libertadores, dia decisivo, aquela quarta-feira que a hora não passa, que o torcedor colorado quer sair logo do trabalho, quer sair da aula, vai faltar a faculdade para ir no jogo, para ir no estádio Beira-Rio, horário complicado, às 7 horas da noite, tem evento também no Gigantinho, então se programe cedo para sair de casa com antecedência, chegar no estádio, para quem vai acompanhar também de longe, de Porto Alegre, que também se programe, faz aquele churrasco, faz aquela carne para acompanhar a partida Internacional e Bahia. Bom, pessoal, sobre o time, o que dá para a gente falar sobre o que o Roger vai escalar em campo nesta quarta-feira no estádio Beira-Rio? Bom, eu obtive uma informação exclusiva, pelo menos eu não vi ninguém trazendo, se alguém trouxe, peço perdão, não vi realmente, sobre o treinamento da última terça-feira, treinamento de ontem à tarde, que definiu o time para a partida desta noite. Borré será titular. Essa informação até alguns colegas já haviam trazido. Mas a outra principal dúvida no time do Internacional é sobre o esquema. Se o Roger vai optar por 3 volantes com o Thiago Maia ou se ele abre mais o time tendo o Gustavo Prado como um jogador de lado, um jogador mais ofensivo. Bom, a informação é a seguinte: o Roger testou as duas possibilidades ao longo do treinamento. Os dois times testados tinham o Borré como centroavante. Então, realmente, o colombiano vai começar a partida numa espécie de sacrifício, não está 100%, mas tem condições de jogo. Por isso ele começa a partida como titular. Agora, na primeira parte do treinamento, o Roger teve o Thiago Maia como sendo esse jogador que completa a escalação. Na segunda parte, ele tira o Thiago Maia e coloca o Gustavo Prado, dando a entender que ainda estava na dúvida sobre qual time escolher e qual postura adotar. Pois bem, eu trago aqui a tendência para vocês do Thiago Maia ser a escolha do técnico Roger Machado, até porque foi a primeira escalação que ele colocou durante o treino, ou seja, a primeira ideia do Roger é o Thiago Maia, e o Gustavo Prado, ele surge muito mais como uma alternativa de jogo. Talvez a primeira troca do Inter, caso as coisas não estejam dando certo, seja a entrada do Gustavo Prado na vaga do Thiago Maia, e é isso que foi testado nesta atividade. Portanto, não estou descartando o Gustavo Prado como titular, mas coloco uma tendência muito forte, uma chance grande do Thiago Maia ser o escolhido para a partida desta noite. Com isso, o time do Internacional está aí na tela para vocês com o Antony no gol, Aguirre na lateral direita, Vitão e Juninho, a dupla de zaga, e o Bernabei na lateral esquerda. No meio-campo tem Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia, mais à frente Alan Patrick, Wesley e o Borré no comando de ataque. Esse é o time do Internacional, time que tende a ser mais equilibrado, o Roger tentando segurar também esse time do Bahia, que tem 4 jogadores no meio-campo, tem Caio Alexandre, tem Jean Lucas, tem Cauli e tem Everton Ribeiro. Então o Roger tentando emparelhar essa briga no meio-campo com também 4 jogadores, Bruno Henrique, Fernando, Thiago Maia e Alan Patrick. É o Inter também estudando a equipe do Rogério Ceni, assim como foi já o confronto muito tático lá na Fonte Nova na primeira rodada da Libertadores. Quero falar também, pessoal, sobre o que o Internacional precisa. Afinal, muita gente não sabe ou tem me perguntado também qual a condição do Inter para ainda ser primeiro colocado do seu grupo. Bom, vamos lá, pessoal, separando por partes. Primeiro, para classificar, muito simples. O Internacional, para se classificar, por óbvio, tem que ficar no mínimo na segunda colocação. Então vamos garantir o segundo lugar. Como?
empatando a partida ou vencendo. Dessa forma, o Inter garante que estará na próxima fase da Libertadores. Perdendo, o Inter garante que está fora da Libertadores porque não teria capacidade de pontuação de estar ainda entre os dois primeiros. Então é muito simples. Perdeu, tá fora, não perdeu, está classificado. Mas agora, pessoal, para ser primeiro colocado, o que o Internacional precisa? Pode, inclusive, empatar a partida, desde que o Nacional do Uruguai vença a equipe do Atlético Nacional. Desta forma, o Inter teria mais gols marcados que o Atlético Nacional, que é o primeiro critério de desempate. Na verdade, é saldo de gols, mas o segundo critério é gols marcados. Então, desta forma, empatando o jogo e o Nacional de Medellín perdendo para o Nacional no Uruguai, o Inter ainda é primeiro colocado do seu grupo, tendo esta diferença de saldo de gols. Agora, obviamente, se o Inter ganhar, por exemplo, a partida no Beira-Rio e o Atlético Nacional empatar fora de casa, o Inter também assume a liderança deste grupo. Então, vencer é importante porque acho que dificilmente o Nacional de Medellín perde para o Nacional jogando no Gran Parque Central. E para quem pensa que o Nacional de Montevidéu tá morto, não vai jogar valendo nada, vai entregar a partida, não é bem assim, porque existe ainda uma chance do Nacional se classificar à Copa Sul-Americana, sendo o terceiro colocado deste grupo, deixando o Bahia na última colocação. Existe essa possibilidade e é uma combinação até razoável, não é uma combinação tão absurda. Se eu não me engano, o Inter teria que ganhar, por exemplo, por 1-0 e o Nacional ganhar por 2-0 do Nacional de Medellín. Existe essa possibilidade, ou vice-versa, o Inter ganhar de 2-0 e o Nacional vencer apenas por 1-0. Então esse saldo de gols ele pode também colocar o Nacional na Sul-Americana, por isso que é um jogo também importante que acontece lá no Gran Parque Central, no Uruguai. Eu quero fechar esse vídeo, pessoal, falando sobre clima, sobre ambiente, porque me surpreendeu de certa forma que o estádio Beira-Rio aparentemente não estará lotado nesta noite, nesta partida decisiva. A projeção do Inter é de 40 mil torcedores. A gente sabe que a lotação do Beira-Rio ela gira em torno ali de 45 mil torcedores, 46, dependendo da configuração do estádio para aquela partida. Bom, o que a gente pode falar sobre isso? Vamos lá. A fase do Internacional não é das melhores, faz com que o torcedor tenha um pouco de desconfiança de ir no Beira-Rio e ver, quem sabe, mais uma eliminação dentro de casa. Tem a chuva, previsão é de chuva para o jogo dessa noite, então muita gente também pode estar fugindo da chuva. Tem o principal para mim, que é o preço dos ingressos, o ingresso para não sócio. Tirando as áreas livres, ele custa R$ 250. Então, não é um preço convidativo também para esse torcedor. Então, são vários fatores que, na minha opinião, juntos formam essa não lotação do estádio Beira-Rio na partida de hoje, embora ache que o estádio também terá a sua pulsação para o jogo desta noite e espero que tenha. O Inter precisa também do apoio do seu torcedor nessa fase mais complicada da temporada. Comenta aqui embaixo teu palpite para o jogo de hoje. O Inter passa com facilidade, vence a partida, passa empatando. O que você acha e qual a sua previsão do jogo desta noite? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Eu volto após a partida para a gente falar sobre o que acontecer, seja o que acontecer no estádio Beira-Rio. Valeu e até mais!